Voltamos com Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre a cultura do Congo e o olhar de um congolês sobre o Brasil. Estamos recebendo o estudante de Ciências da Computação Plamed Luzembo. Bom, no bloco anterior a gente falou um pouco a respeito da organização cultural do Congo. O Plamed falou do olhar dele a respeito do Brasil, o olhar que ele tinha a partir do Congo a respeito do Brasil. Ele falou aqui que antes de vir para o Brasil ele achava, né, ou as informações que chegavam até ele, que o Brasil é um país muito violento, da prostituição, que é o país do futebol, enfim, e ele chega aqui no Brasil, ele tem um outro olhar. Assim como alguns brasileiros têm um olhar a respeito do continente africano e também do Congo, que é um país, né, onde as pessoas estão convivendo com os animais selvagens e tal, né? E o Plamed, inclusive, disse que não tem leão na capital. Bom, Plamed, nós estávamos, né, aqui revendo o que a gente falou no bloco anterior. Sim. Como é possível comparar a parte urbana, né, a parte arquitetônica da capital do Congo com as capitais que você conhece aqui do Brasil? Alguma coisa é possível de comparação ou não? Sim, sim. No meu país, por exemplo, Kinshasa, pelo menos, tem bastante avanços, né, em questão de construções, de arquitetura, né, prédios, né. E eu vejo que são coisas que são semelhantes, né, a cidades que eu conheci aqui no Brasil, né, porque às vezes, como eu comentei, né, tem pessoas que têm essa imagem do Congo ou a África em geral, que é só savana, né, mas tem partes de florestas, tem a floresta do Congo e também na cidade, é uma cidade urbana, né, desenvolvida no âmbito da construção, dos prédios, da tecnologia, né, que hoje está evoluindo bastante, né, a questão da tecnologia, que está me deixando até feliz, porque eu estou fazendo um curso voltado para isso, ciência da computação. Então, a comparação que eu posso fazer, que tem semelhanças. Mas o Congo ainda sofre, né? O país sofre aí com todo esse período da colonização, depois do período da ditadura, né? Principalmente do governo de Mulambo, né? Sim. Você, no seu entender, Sim. ele foi um governo que atrasou um pouco o país ou não? O presidente Mobutu, né? Mobutu, desculpa. Mobutu. Sim, tudo bem. O presidente Mobutu ficou 32 anos no poder, né? Ele tomou o poder por meio de um golpe, né, de Estado. Ele ficou 32 anos no poder, né? Ele trabalhou também bastante, né, em prol da educação no país e tudo, mas como um ditador, né, houve muitas corrupções, né, muita corrupção no país, e isso realmente acabou com a economia do país. E depois dele, né, depois do presidente Mobutu, ficou bastante difícil conseguir alavancar de novo a economia, que estava bem, digamos, que estava bem equilibrada na época de Kasavubu, que foi o primeiro presidente, né? Sim. Depois que se desligou da Bélgica, sim, né? teve o Kasavubu, depois teve o Patrice Emery Lumumba, que não foi presidente, mas ele foi o primeiro-ministro, porque o Kasavubu, na verdade, não foi um presidente muito influente, né? E o Patrice Emery Lumumba foi um primeiro ministro que a gente considera como pai da independência da República Democrática. Lumumba é uma figura respeitado, né? Muito respeitado. A população admira muito ele, né? Sim, muito, porque ele lutou pela independência. Ele foi assassinado e depois dele, Mobutu tomou o poder, ficou 32 anos e depois veio o Laurent Désiré Kabila, né? Sim.
O Kabila também fez uma ditadura, né? Não, Laurent Désiré Kabila, na verdade, ele foi um rebelde, né? Um rebelde, mas que não tinha condições, ele nem tinha homens de guerras para poder tomar o poder, né? Mas ele recebeu bastante apoio da parte dos americanos, inclusive da parte de um dos nossos vizinhos, que é o Ruanda, né? Que com os exércitos do Ruanda, ele conseguiu tomar o poder, mas não foi por meio de um golpe, né? O presidente Mobutu foi pro golpe, né? Foi pro golpe, mas ele cedeu, né? Poder, né? Ele estava doente e ele abandonou o poder. Então, quando o Laurent Désiré Kabila tomou o poder, ele tinha boas intenções. Só que ele revelou essas intenções cedo demais e ele foi também assassinado. Mas assumiu o filho dele, né? Assumiu o filho dele. E ele continua, o filho dele que agora está no poder. O filho dele está há mais de uma década no poder. E hoje, atualmente, o meu país, a República Democrática do Congo, está passando por uma situação complicada, uma crise política que afeta também, a economia também, por conta justamente do fato de que o presidente Joseph Kabila, o filho do Laurent Désiré Kabila, não quer mais deixar o poder depois de ter cumprido com o segundo mandato dele. Então, eles foram no que a gente chama de diálogo, né, com a oposição, para tentar, porque era para ele organizar as eleições e depois que ia ser eleito um presidente, um novo presidente, deixar o poder. Ele não organizou, né, alegando que o país não tinha condições, né, para poder organizar as eleições. E agora o acordo foi de ele organizar as eleições este ano, 2017, até o final do ano, com eleições ou não, ele vai ser obrigado a deixar o poder. Qual que é a base da economia do Congo? A base da economia do Congo, além dos recursos naturais, que é o que os países de fora, né, principalmente os Estados Unidos, ficam de olho, né? Justamente. O Congo produz milho, mandioca, açúcar também, né? Isso é o principal, né? Mas os recursos naturais, como eles estão sendo explorados atualmente? Os recursos naturais, na verdade, há muita corrupção, né, com esses recursos naturais. Qual que é o principal deles, dos recursos naturais lá? O principal deles eu não sei como pronunciar bem em português, mas é cobalto. Não sei o que seria em português. É o cobalto. Inclusive, O cobalto seria uma pedra? Não, na verdade, seria uma substância, na verdade. Esses celulares que a gente usa, né, ele é feito com um componente que é tomado, né, eu vou usar esse termo, porque é isso que acontece lá no meu país, né, e é esse componente que permite que o nosso celular não perca os dados depois que desliga e também que a bateria não esquenta. Então, só se encontra lá no meu país. Né? É uma substância. Sim, é um componente, na verdade. Eu não sei bem como explicar, mas é o cobalto. Ah, tá. Sim. Aliás, é o que os americanos ficam de olho, é o que os europeus, no modo geral, ficam de olho, né? Sim. No Congo. E é por conta disso que a Bélgica sempre esteve lá, né? Sim. Bom, voltando, eu sei que a gente está, né, se aproximando aqui quase do final do Cidadania, e a gente queria falar um pouco mais da cultura, a gente acaba falando de política, né? A respeito da cultura, cada tribo tem uma cultura diferente, né? Cada tribo tem uma cultura diferente. A gente tem 4 tribos diferentes, né? Tribos principais, né? Que é a tribo Luba, Congo, que é Congo, não Congo. Congo, Swahili e Ngala, né? Então, essas são tribos principais, né?
que cada uma tem uma cultura diferente. Música, danças, culinária. Sim, culinária, né? Que é interessante mencionar. Então, isso é uma diversidade assim, de cultura. Vamos pegar um ponto aí que diverge de uma cultura para outra. Por exemplo, o ritual da morte, que para os brasileiros, né, falar em morte é algo que as pessoas não gostam muito de falar, né? Sim. Aliás, aqui no Brasil, em algumas regiões, o funeral ainda tem festa, viu? No Rio de Janeiro ainda tem, no Rio Grande do Sul em alguns lugares tem, né? Se faz uma festa com comida, bebida e tal. Mas na África ainda é comum se fazer isso, né? Cada tribo tem um ritual diferente? Cada tribo tem um ritual diferente, dependendo das tradições, né? E eu vou falar talvez um pouco da minha tribo. Eu sou da tribo Congo, né? E primeiro a gente consegue perceber que todos eles, todas as tribos costumam fazer música. Por exemplo, tem música no enterro, né? Acompanha o corpo quando vai para o enterro. E na minha tribo, que é a tribo Congo, quando uma pessoa é muito velha e morre, o que acontece geralmente, isso inclusive aconteceu porque pouco tempo antes de eu vir para o Brasil, a minha avó faleceu. O que acontece é que os netos costumam roubar a tampa do caixão, esconder, e depois, antes do enterro, eles arrecadam dinheiro, né? Eles arrecadam dinheiro para devolver a tampa. Então, isso é uma prática que se faz assim, com toda alegria, né? É um costume assim. Porque o ritual fúnebre na África ainda é regado a comida, bebida e música, né? Sim. É uma festa, principalmente quando a pessoa que morre é uma pessoa velha, né? Tem festa realmente que começa já quando a pessoa falece e vai até depois do enterro. Aqui no Brasil ainda tem, que é o pessoal que se encontra para beber o corpo. Lá é uma festa realmente. Plamed, a gente teria um monte de coisas para falar, principalmente sobre esse olhar, né, que você tem do Brasil, contar um pouco mais da história do Congo, que a gente não sabe, né? Sim. Sempre fica muito distante, sobretudo aqui em Blumenau. O blumenauense, ele se vê muito europeu, né? Sim. Então não olha muito para os países africanos. Mas é interessante a gente contar um pouco da cultura africana, da história de alguns países como o Congo, né? Sim. E eu quero agradecer você ter vindo aqui para falar um pouco a respeito da cultura do Congo e a gente entender como é o teu país, né? Sim, eu que agradeço pelo convite. E eu, além de agradecer, dizer que você está falando um português fluente. Obrigado. Bom, chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do estudante de Ciências da Computação, Plamed Luzembo, que falou sobre a cultura do Congo. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau!